Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós temos uma aula muito importante do nosso curso Ciências Bíblicas, que é o curso onde nós estamos estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 3. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Israel sai do Egito. E aí nós vamos falar hoje, o nosso primeiro assunto será sobre a Páscoa. Israel sai do Egito. Nós vamos falar hoje sobre a Páscoa. Estudaremos o capítulo 12, o capítulo 13 do livro do Êxodo e assim sucessivamente. Quero lembrar a vocês que vocês devem estar fazendo a leitura do livro do Êxodo para que facilite a sua compreensão das aulas. Muito se fala sobre a Páscoa. E hoje nós vamos compreender um pouco mais da importância deste evento na vida do povo de Israel e o que este evento representa para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Qual a simbologia ou qual a tipologia deste evento para nós? A Páscoa, ela é para Israel o que o dia da independência é para um país e, mais ainda, é o último juízo de Deus sobre o Egito e a provisão do sacrifício pascual possibilitou o livramento da escravidão e a peregrinação do povo de Israel para a Terra Prometida. Vocês devem estar lembrados que na aula passada eu falei que Deus enviou 10 pragas no Egito, sendo a 10ª praga a morte dos primogênitos, que foi o golpe fatal que Deus deu no Faraó e também no Egito, porque todos os primogênitos do Egito, tirando o povo de Israel que estava na cidade de Gósen, todos os primogênitos das demais cidades do Egito morreram naquele dia, quando o anjo da morte passou. Então, Deus, através deste evento, ele livra o povo de Israel da escravidão. E essa saída do povo, ela é marcada e antecedida pelo sacrifício da Páscoa, ou sacrifício pascal, onde o povo de Israel, eles imolam um animal e passam o sangue do animal, do cordeiro, não é isso? Sobre os umbrais das portas. E então, aonde havia a marca desse sangue, o anjo da morte não traz a morte, e então eles, no outro dia, eles comem lá um pão sem fermento, e a gente vai falar aqui sobre como que foi feita essa Páscoa. E ela simboliza o quê? A provisão de Deus e o livramento de Deus da escravidão e também a saída do povo para peregrinar em direção à Terra Prometida. Agora, no Novo Testamento, ela é tratada como um símbolo profético. Eu sempre digo que todo o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. A Antiga Aliança aponta para a Nova Aliança. Os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontam para o sacrifício de Cristo. Então, é um símbolo profético do sacrifício de Cristo, da salvação e do andar pela fé, que é o nosso peregrinar nesta terra a partir da redenção rumo às mansões celestiais. Assim como Israel peregrina pelo deserto rumo à terra prometida, a igreja peregrina nesta terra rumo às mansões celestiais. Tem até um hino da nossa harpa que diz: sou peregrino na terra e longe estou do meu lar. Minha alma anelante espera que Cristo venha buscar. Então nós estamos peregrinando rumo à terra prometida. Além do livramento do Egito, a Páscoa se constitui o primeiro dia do ano religioso dos hebreus e o começo da sua vida nacional. Isso é muito importante, porque
a gente observa que assim como todas as nações têm o seu calendário e a maioria, tirando as nações que são muçulmanas, a maioria segue o calendário judaico. E pelo calendário judaico, a Páscoa ela constitui o primeiro dia do ano religioso dos hebreus, que ocorreu no mês de Abib, que para nós representa os meses de março e abril, ou seja, fica entre os meses de março e abril. A palavra Páscoa significa passar de largo, porque é uma referência ao anjo que passou de largo pela casa dos israelitas, atingindo somente a casa dos egípcios, porque na casa dos israelitas havia o sangue nas ombreiras e na verga da porta. Agora é muito importante nós observarmos aqui os detalhes deste sacrifício e as ordenanças que acompanhavam este sacrifício e os seus significados. Sacrifício este, que diga-se de passagem, é comemorado até hoje pelos judeus. A Páscoa dos judeus é comemorada até hoje e nós também temos a nossa Páscoa. Qual é a Páscoa do crente? É a ceia do Senhor. A Páscoa dos judeus é um memorial, é para lembrança da libertação e da saída do Egito. E a ceia do Senhor é a nossa Páscoa, por quê? Porque ela é um memorial, ela é para lembrança da nossa libertação e saída do Egito por meio do sacrifício de Cristo Jesus na cruz. Por isso, a ceia do Senhor é considerada a nossa Páscoa, ok? Quais são os detalhes do sacrifício e as ordenanças e os seus significados? Primeiro, o animal para o sacrifício deveria ser um cordeiro macho de 1 ano de idade, isto é, um carneiro plenamente desenvolvido e na plenitude da sua vida. Assim também, olha só, nós vamos falar agora de tipologia, ou, como alguns queiram chamar, de simbologia. Então, assim como esse animal, o cordeiro, ele era oferecido na plenitude da sua vida, assim Jesus morreu quando tinha 33 anos aproximadamente. Ou seja, na flor da idade, na plenitude da sua vida, Jesus morreu na cruz por nós. Vamos ver aqui mais algumas semelhanças. O cordeiro tinha que ser sem mácula. Para assegurar que assim fosse, os israelitas guardavam em casa o cordeiro durante... Pessoal, eu vou fazer aqui uma correção que não está no slide, mas eu vou fazer em aula para vocês, tá? Eram cerca de 14 dias. Eram cerca de 14 dias que esse animal ele precisava ficar guardado em casa, sendo cuidado especificamente para o sacrifício. Tá? Ou seja, eram mais de 4 dias. De igual maneira, Jesus era impecável e foi provado 40 dias no deserto. São comparações que estão sendo feitas aqui. E nós temos também aqui outra informação importante. O cordeiro foi sacrificado pela tarde, como substituto do primogênito. E aí o sangue foi colocado nos umbrais das portas. Por isso morreram os primogênitos das casas egípcias que não creram, porque eles não imolaram o sacrifício e não passaram o sangue nos umbrais das portas. E a Bíblia é clara, ela diz que o salário do pecado é a morte. Mas assim como Deus proveu um substituto para o seu povo, para o povo de Israel, lá no Egito, ele também
proveu para nós um substituto, porque aquele cordeiro que foi morto no Egito, e o sangue é passado nos umbrais das portas, ele está morrendo no lugar dos primogênitos israelitas. Os israelitas não teve os seus primogênitos mortos por causa do cordeiro que morreu pela tarde. Assim Jesus também foi crucificado e expirou às 3 horas da tarde, provendo a nossa substituição. E a Isaías, no capítulo 53 do seu livro, ele escreve dizendo que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz foi colocado sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Outra informação importante, os israelitas tinham que aplicar o sangue, como eu já disse, nas vergas das portas, indicando sua fé pessoal. No cristianismo, não basta crer que Cristo morreu pelos pecados do mundo. É preciso aceitá-lo pela fé. E quando você aceita o sacrifício de Cristo, que é a oferta da salvação de Deus para nós, então o sangue de Jesus é aplicado no coração da pessoa. O sangue de Jesus, como diz João lá em sua carta, nos purifica de todo pecado e essa pessoa está salva da ira de Deus. O anjo exterminador lá, ele representava a ira de Deus. A ira de Deus sendo derramada sobre o faraó e sobre o Egito. Mas os crentes do Antigo Testamento, que era Israel, receberam livramento por meio do sangue, assim como nós, por meio do sangue de Cristo, fomos livres da ira de Deus. Agora, fala aí, irmão, não seria maravilhoso pregar uma mensagem como essa em um culto de Santa Ceia? Você pode pregar uma mensagem como essa em um culto de Santa Ceia, ou num culto evangelístico também, na sua igreja, é claro, de uma forma bem explicada que todos entendam. Tinham de assar a carne do cordeiro e comê-la com pão sem fermento e ervas amargas. O fato de assar, em vez de cozer o cordeiro, exemplifica a perfeição do sacrifício de Cristo e o fato de que deve ser recebido por completo. Deixa eu ver aqui, João capítulo 19 e o versículo de número 33 ao 36. E vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Quando você coloca para cozer um alimento, possivelmente ele vai se desfazer, ele vai se desmontar. Mas o assado não. O assado, ele permanece inteiro. Por isso é mandado comer lá no Egito o cordeiro assado. E precisa ser comido com pão sem fermento e ervas amargas. E a Bíblia deixa claro que Jesus não teve nenhum membro do seu corpo quebrado. Não quebraram as suas pernas. Versículo 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com a lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou e o seu testemunho é verdadeiro e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creais, porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum de seus ossos será quebrado. Então, por isso que eu estou dizendo, o fato dele ter sido, desse cordeiro no Antigo Testamento, ter sido cozido, é uma tipologia da perfeição do sacrifício de Cristo e dele ter sido recebido completo. Um sacrifício que atendeu todas as exigências do Pai para a nossa salvação, inclusive a exigência de que ele não teria nenhum membro, nenhum dos seus ossos quebrado.
Assim como os hebreus comeram carne, que lhe daria força para a peregrinação, por meio da comunhão com Cristo, e isso é representado na ceia do Senhor, o crente recebe força espiritual para segui-lo. Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo. Jesus disse isso. Quando a gente come da carne, assim como Israel recebeu força para caminhar no deserto, nós, quando participamos da ceia do Senhor, recebemos força para caminhar a nossa caminhada cristã, força espiritual. O pão sem fermento simboliza a sinceridade e a verdade, irmãos. Por quê? Porque o fermento é um símbolo da corrupção. E então eles tinham que comer o pão sem fermento, que é um símbolo de sinceridade e verdade. E as ervas amargas, elas representavam as dificuldades que eles estavam enfrentando no Egito. Então, havia muitas dificuldades que eles enfrentavam no Egito, outras que eles enfrentariam durante a trajetória do deserto, e essas ervas amargas era para que eles não esquecessem de onde Deus os tirou. Até hoje, quando o povo judeu comemora a Páscoa, eles comem pão sem fermento com ervas amargas. Até hoje, eles lembram das dificuldades que tiveram no Egito e de como Deus, com mão forte, os libertou do Egito. Porque Deus não trabalha com amnésia. É com as pedras do passado que se constrói a ponte para o futuro. Deus sempre vai querer que você lembre do seu passado, não para se orgulhar, mas para lembrar de onde Deus lhe tirou. Tem algumas igrejas por aí que andam pregando um evangelho diferente, um evangelho até estranho, e ministrando amnésia nas pessoas. O cara que usava droga não lembra mais que usava droga. O que bebia não lembra mais que bebia. Esse evangelho é estranho, irmão. Isso é estranho. A Bíblia não ensina isso. Jesus, quando curava alguém, ele dizia: ó, pega a tua cama e leva. E tem até um louvor aí de um cantor famoso que diz: é para você lembrar do seu passado e de onde Deus lhe tirou. Lembrar do passado não para se orgulhar, mas para depositar ainda mais a confiança em Deus, ser grato a Deus e lembrar de onde Ele te tirou, é bíblico. Está aqui, as ervas amargas era para lembrar de onde Deus os tirou. Outra informação importante, os israelitas deviam comê-lo em pé, vestidos como viajantes, a fim de que estivessem preparados para o momento da partida. Era um prenúncio da peregrinação. Vocês vão comer de pé, vestidos como viajantes, como quem diz: eu estou pronto para a partida. Assim o crente deve estar pronto para o grande êxodo final, quando Jesus vier buscar a igreja. Olha só, irmãos, que desde o início, a tipologia, ela vem acompanhando passo a passo, desde o sacrifício de Cristo até o arrebatamento da igreja, desde a peregrinação da igreja por essa terra até o momento em que a igreja será tomada. Então, tracemos um paralelo entre o êxodo do Egito e a salvação proporcionada por Jesus Cristo. E aí nós podemos fazer uma comparação. O Egito é comparado ao mundo. Faraó comparado a Satanás. A escravidão à servidão do pecado. E os meios de livramento, as pragas e a Páscoa ao poder convincente do Espírito Santo e ao sangue de Jesus Cristo. Assim como Deus manifestou as suas maravilhas lá no Egito, para tirar os que eram seu, o que era seu de lá, assim também Deus começa a trabalhar na nossa vida através do Espírito Santo
antes mesmo de nos entregarmos a Cristo. Ele já começa trabalhando para nos tirar do Egito e nos trazer para a sua presença e nos reconciliar com ele através do sangue de Cristo. Além do mais, assim como pessoas não israelitas acompanhavam os hebreus no Êxodo, essa informação é importante. Quem está lendo o livro do Êxodo sabe que na hora da saída, muitos egípcios, eles resolvem sair do Egito e acompanhar os hebreus no Êxodo. Ou seja, eles se convertem à fé judaica e acompanham agora os hebreus. Pessoas novas convertidas também se juntam aos crentes e assim como essas pessoas que saíram do Egito, no caminho causaram algumas dificuldades aos hebreus, alguns novos convertidos causam dificuldades na igreja. Agora, preste atenção. Com isto, eu não estou dizendo que o novo convertido deve ser rejeitado, menosprezado de maneira nenhuma. O novo convertido, ele deve ser ajudado, apoiado, aconselhado e discipulado. Israel, os hebreus, agora tinham uma missão: caminhar pelo deserto e discipular, ensinar esses novos convertidos em meio ao deserto. Assim também nós precisamos discipular pessoas. Por que Deus guiou o povo pelo deserto? Capítulo 13, versículo 17 ao 22. Eu estou tomando até um chá de camomila, que é para mim ficar mais calmo. Primeiro, porque Deus queria persuadir o faraó de que os israelitas estavam sem saída no deserto. Irmãos, Deus queria destruir o faraó e para isso ele precisava persuadir o faraó de que eles estavam sem saída no deserto. Esta é a primeira razão porque Deus levou o povo pelo deserto. Deus seria glorificado através da destruição do faraó que tinha o seu coração terrivelmente endurecido. Era um homem mau, assim como Satanás é a própria personificação do mal. O faraó era movido por Satanás, portanto também era a própria personificação do mal. Segundo, porque eles não estavam preparados para enfrentar uma guerra contra os filisteus. Havia um caminho mais curto, que não necessariamente precisaria atravessar todo o deserto. Eles chegariam mais rápido, mas eles precisariam passar pela terra dos filisteus. E eles não estavam preparados para enfrentar uma guerra. Eu disse a vocês que uma das razões porque Deus guia o povo pelo deserto é para tirar a mentalidade. Inclusive está aqui, ó. Eu vou abordar agora isso. A mentalidade de inferioridade, de subordinação, a mente escrava daquele povo. Deus tinha uma terra que manava leite e mel, mas ele não ia entregar a pessoas com mente de escravo. Ele queria entregar a príncipes. O nome Israel significa príncipe de Deus. Então, Deus queria entregar aos príncipes e não a escravos a nova terra. Então, para isso, eles precisavam ver o milagre do Mar Vermelho, para reforçar a autoestima e assim deixassem para trás aquela mentalidade de escravo, de inferioridade e de subordinação que carregavam. Quarto, Deus os guiou pelo deserto porque Deus precisava tirar o Egito do coração do povo. Ao longo do tempo que eles ficaram no Egito, muitos deles foram adquirindo práticas egípcias, inclusive alguns bem propensos à idolatria. E Deus queria tirar o Egito do coração daquele povo.
vocês podem ver a evidência disso, é que em algum momento no deserto, na hora da luta, da dificuldade, eles começam a sentir saudade das cebolas, dos pepinos que comiam no Egito. Ou seja, precisava realmente que Deus tirasse o Egito do coração dessas pessoas. Outra coisa importante, a travessia do Mar Vermelho. Deus mesmo constituiu um guia para o seu povo, manifestando-se em uma coluna de nuvem de fogo. Os israelitas atravessaram pelo leito seco e o exército inimigo foi afogado. Um estudioso observa que a travessia do Mar Vermelho foi para Israel a salvação e a redenção e também o juízo de Deus, tudo em um só ato. Então, olha só, no Mar Vermelho, da mesma maneira que Deus salva Israel, que ali acontece a redenção do povo, no mesmo momento também acontece o juízo de Deus sobre o faraó e sobre o seu exército. Isso, meus irmãos, é muito importante, porque, vamos ver aqui, a travessia do Mar Vermelho prefigura a derrota do último e mais formidável inimigo do povo de Deus. Porque assim como o faraó pereceu nas águas do Mar Vermelho, Jesus também destruirá o nosso inimigo e o lançará no lago de fogo. E assim como Moisés, do outro lado, junto com o povo, cantou um cântico de vitória, assim também, no livramento final, quando Jesus concluir a história da raça humana, os crentes cantarão o mesmo cântico que Moisés cantou, que é um cântico de vitória. No Apocalipse, isso está descrito. Os mesmos meios que Deus empregou no Êxodo, juízo sobre os inimigos e a redenção pelo sangue do Cordeiro. Olha só, que interessante. Nós vamos ver aqui um pouco mais sobre a importância do Êxodo. Nós já estamos vendo desde o começo da nossa aula. Ao longo da história de Israel, legisladores, profetas, salmistas, repetidamente assinalaram o caráter providencial, extraordinário e miraculoso dos acontecimentos que acompanharam a saída do Egito e, em especial, a travessia do Mar Vermelho. Quando os hebreus se lembrassem desses favores, eles deveriam sentir-se movidos à gratidão e à observância da lei, assim como nós. Quando nós nos lembramos do sacrifício de Cristo Jesus, nós devemos estar movidos por um sentimento de gratidão e observância à lei, que é a palavra de Deus. O êxodo do Egito foi o acontecimento mais significativo da história da nação. Qual é o acontecimento mais significativo da história do cristianismo? O sacrifício de Cristo Jesus por nós na cruz do Calvário, que trouxe para nós o nosso êxodo, porque nos tirou do Egito e nos trouxe para a presença de Deus. Tão grande era a importância desse sucesso que o Senhor, em todo o Antigo Testamento, é lembrado como o que nos fez subir da terra do Egito. Você vai ver várias vezes, em várias passagens do Antigo Testamento, esta expressão repetida, sendo lembrada por Josué, por Amós, por Miqueias, pelos salmistas. O Senhor é aquele que nos fez subir da terra do Egito. Até hoje, eles não esquecem este evento. E aí, quando Israel sai, ele vai então pelo deserto rumo ao Sinai, rumo ao Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, você conhece a história, Deus entregará a lei para o seu povo, os 10 mandamentos. Por que Deus guiou o povo por uma região estéril, um lugar estéril, quente, um lugar vazio? Por que Deus guiou este povo por lá? Primeiro,
Deus colocou os israelitas na escola preparatória do deserto a fim de que as provações disciplinassem e adestrassem o seu povo para conquistarem a terra prometida. Então, olha só, porque, irmãos, eu já estou dando a aula fazendo as aplicações. Isso é importante para que vocês desenvolvam a habilidade de fazer as aplicações dos textos, tá bom? Então, olha só, qual é a aplicação aqui? Por que Deus permite que nós enfrentemos provações? Por que Deus permite as provações, esse deserto que muitas vezes nós enfrentamos? Para nos disciplinar e para nos adestrar, para que nós estejamos também preparados para conquistar a terra prometida, para entrar nessa terra prometida. A terra já havia sido prometida por Deus, já era deles, mas eles precisavam tomar posse. Mas eles não podiam tomar posse indisciplinados, assim como o crente indisciplinado não pode tomar posse das mansões celestiais. Assim como o crente que não foi adestrado não pode tomar posse dessa terra prometida. Então nós somos, nas provações, nos desertos que enfrentamos, somos disciplinados por Deus e adestrados. Por isso, gente, nós devemos agradecer a Deus até pelas provações. Ele também desejava, por isso ele guiou o povo por essa região, desejava que os israelitas aprendessem a depender inteiramente dele. Por que Deus permite deserto na nossa vida? Muitas vezes a escassez, a dificuldade, às vezes é um deserto na área financeira, um deserto na área espiritual, um deserto em alguma outra área da vida. Por que Deus permite? Para nos ensinar a depender inteiramente dele. Ele não vai deixar faltar. Ele manda o maná, ele faz a água fluir da rocha, ele não deixa faltar. Mas ele não usa os nossos meios. Às vezes a gente olha e diz assim, mas as coisas estariam bem melhores se fosse por aqui. E Deus está dizendo, mas não é por aí que eu vou, porque eu não uso os teus meios, eu uso os meus meios. A lição é, aprenda a viver na minha dependência. Terceiro, Deus conduziu o povo pelo deserto para prová-los e trazer à luz o que havia em seus corações, se eles obedeceriam ou não. As provações e aflições no deserto demonstrariam se os hebreus creriam ou não na onipotência, no amor e no cuidado de Deus. As provações no deserto prova para nós mesmos, não para Deus, porque Ele já sabe tudo a nosso respeito, mas prova para nós mesmos se nós somos cristãos autênticos ou não. Se nós realmente somos cristãos verdadeiros. Qual tipo de cristão você é? Isto será evidenciado na hora da provação. A provação é o teste que vai provar se você confia na onipotência de Deus, se você confia no amor de Deus, no cuidado de Deus, se você é um cristão autêntico ou não. O apóstolo Paulo referiu-se às experiências de Israel no deserto como elementos que nos servem de exemplo e advertência a fim de que não caiamos no mesmo erro, nos mesmos erros. Eu quero convidar vocês, não agora, porque são 13 versículos, mas eu quero convidar você para que depois você faça essa leitura. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 13. Gente, é um capítulo extraordinário. Paulo vai enumerar, numa pregação muito organizada, Paulo vai enumerar os erros que Israel cometeu no deserto e vai dizer que isto foi registrado para servir de exemplo para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. As águas de Mara, agora nós vamos falar das provações no deserto, nós já começamos a falar, agora nós vamos falar dos métodos que Deus usa para provar o seu povo.
É interessante os métodos que Deus usa. Porque Deus usa, ele prova o povo naquilo que o povo tem maior necessidade. Água, primeiro. Segundo, alimento. Terceiro, na guerra. Ou seja, quais são as 3 maiores necessidades do ser humano? Água, comida, que é mantimento, e segurança. Deus prova Israel nas 3 maiores necessidades do ser humano. Jesus sabia que os discípulos também seriam provados nas maiores necessidades do ser humano. Por isso ele trata com os discípulos dizendo: por que vocês estão ansiosos quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber, ou quanto ao que é a vez de vestir? Olha só, porque ele sabia que Deus tem um método, provar a gente nas nossas maiores necessidades. Primeiro foi a água, capítulo 15, versículo 22 a 27. O milagre de Mara não somente mostrou que Deus tinha cuidado do seu povo, mas também simbolizou, no começo desta viagem, que o Senhor adoçaria as amargas experiências futuras se os israelitas buscassem a sua ajuda. Assim como Deus adoça as nossas experiências amargas quando nós buscamos a ajuda dele. Olha só a aplicação. Então, o milagre de Mara mostra o cuidado de Deus, mas também mostra que na viagem vão ter experiências amargas, mas se buscarem a ajuda de Deus, Deus vai adoçar as experiências amargas. Várias lições podem ser encontradas neste relato. Você conhece a história, você deve estar lendo o Êxodo. Eles vão beber as águas de Mara, não podem beber, eles têm sede, mas as águas são águas amargas, águas que não são potáveis, não é água potável. Se eles bebem, podem até mesmo morrer. Então eles começam a reclamar. E Moisés vai orar. Moisés é o cristão autêntico, que na hora da provação busca a ajuda de Deus. E aí, o que acontece? Deus diz para Moisés: pega aquele pedaço de lenho e joga na água. Quando Moisés joga na água, as águas que eram amargas se tornam água doce. Primeiro, às vezes, depois de alcançar grandes vitórias, como na travessia do Mar Vermelho, vêm as experiências amargas. Sempre vai ser assim. Até hoje é assim. Quando você tem uma grande vitória, não pense que você não vai mais enfrentar lutas. Você vai ter experiências amargas na frente, mas você precisa continuar buscando a ajuda de Deus. Segundo, de igual maneira, assim como há épocas de severas provações, também há tempos de refrigério na presença do Senhor. As experiências amargas, elas são passageiras. Você pode estar vivendo uma experiência amarga hoje, mas ela não vai durar toda a sua vida. Ela é passageira. Vai chegar o tempo do refrigério. Terceiro, as provações, as provas, oferecem uma solução muito acessível. Que significa o lenho, o pedaço de madeira ou árvore que foi lançado na água. Assemelha-se ao poder da cruz. Não só porque redime, não só porque purifica a água, mas porque tem semelhança de uma vontade submissa de Deus. Assim como Deus enviou seu Filho Jesus, e Jesus veio morrer na cruz, sem questionar a vontade de Deus, Moisés não questiona a vontade de Deus, ele lança o lenho na água. Ao aceitar as provações como permitidas por Deus, as amargas experiências se tornam doces. Deus permite as experiências amargas, mas se nós aceitarmos a vontade submissa de Deus, como Jesus aceitou,
como Moisés aceitou, como Jesus aceitou, e Paulo descreve isso lá em Filipenses, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de Deus, antes esvaziou-se a si mesmo. Para quê? Para submeter-se à vontade do Pai. Então, Jesus aceitou a provação da cruz, e o Pai o engrandeceu. Se nós aceitarmos a provação, carregarmos a nossa cruz, aceitarmos a provação, não estou dizendo para chamar a provação não, tá, gente? Não estou dizendo para chamar, vem prova, não estou dizendo, prova não precisa chamar, ela vem sem você chamar, mas é importante você saber ter uma postura quando ela chega. A postura do povo foi murmurar, a postura de Moisés foi buscar a Deus e aceitar a vontade submissa de Deus. No que Deus provou o povo? No maná, a comida, de modo natural. Deus providenciou codornizes, porém a provisão do maná foi um fato completamente milagroso. Olha só que interessante, chovia pão do céu. A Bíblia diz que era como semente de coentro, pequenininha assim, ó, as sementes, que caíam com orvalho, junto com o orvalho todas as manhãs. A palavra maná significa o que é isso. Meu irmão, Israel passou o período todinho do deserto comendo uma coisa que eles não sabiam o que eram. Toda vez que comiam diziam, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E não sabiam o que era. Mas Deus mandava juntamente com o orvalho. E então eles moíam em moinhos e eles coziam também em panelas para fazer pão, faziam bolo, faziam pão, faziam vários tipos de alimentos. E era a ração diária de cada dia. Não podia pegar mais do que um gomer, que eram 3,7 litros. Se eles pegassem mais do que isso, o que passasse apodrecia. Eles não podiam guardar para o outro dia. Era a ração diária. Sabe o que era Deus ensinando? Vamos ver aqui. Qual é o ensino? Do mesmo jeito que teve ensino lá nas águas de Mara, tem ensino através do maná. Primeiro, Deus queria ensinar ao seu povo por meio do maná a confiar nele como provedor de seu sustento diário e não se preocupar com o dia de amanhã. Isso é uma grande lição para nós. É como se Deus estivesse querendo dizer assim, não precisa se preocupar. O Deus que cuida de você hoje vai cuidar amanhã também. O Deus que proveu sua necessidade hoje vai prover amanhã também. Segundo, Deus queria ensinar ao povo a não ser preguiçoso. Embora fosse uma dádiva do céu, cada família tinha que fazer a sua parte recolhendo o maná todas as manhãs. O trabalho que eu e você temos é uma dádiva do céu. Mas por que ele deu o trabalho? Para a gente não ser preguiçoso. O preguiçoso, a Bíblia diz, vai ter com a formiga. Por quê? Porque a formiga trabalha sem precisar de fiscal. Você nunca vai ver uma formiga trabalhando e alguém fiscalizando ela, não. A formiga trabalha sem precisar de fiscal. Terceiro, Deus queria que o povo aprendesse a obedecer-lhe. Se alguém guardava o maná para o outro dia, o pão enchia de bicho e apodrecia. Assim, Deus nos ensina a obediência. Na nossa caminhada cristã, a provisão de Deus é para gerar em nós cada dia mais um sentimento de obediência. Assim Deus provou o seu povo e os preparou para receber a lei. O maná é um símbolo profético de Cristo, o pão verdadeiro. Assim como o maná, Cristo veio do céu. O maná vinha do céu. Cristo também veio do céu. Assim como o maná tinha que ser recolhido pelo povo, Cristo tem que ser recolhido em nossas vidas. Assim como o maná tinha de ser comido, Cristo tem que ser recebido pela fé e se tornar parte da pessoa que come. O maná
era branco e doce, assim Cristo é doce e puro para a alma. Por sua vez, Cristo não dá vida a uma nação durante 40 anos somente, porque eles comeram 40 anos para sobreviverem, mas Cristo oferece mais. Ele oferece vida eterna àqueles que creem nele. Irmãos, que estudo maravilhoso. Eu quero dizer para vocês que esse estudo aqui, muitas escolas só entregam isso para o aluno depois que ele já fez o bacharel em teologia. Porque esse estudo aqui, ele é um estudo que é master. Ele é master. Ele é um estudo avançado da Bíblia. Muitas escolas por aí oferecem isso aqui até mesmo com um mestrado. E nós aqui, na Escola de Líderes, oferecemos para você que ama a Bíblia, independente do seu grau de estudo. A sede e a rocha de Horebe. Em Refidim, por falta de água, o povo estava murmurando e prestes a apedrejar Moisés. Por isso se deu o nome daquele lugar de Massá, que significa prova, e Meribá, que significa contenda. O apóstolo Paulo disse que a pedra era Cristo. A rocha de Horebe é uma figura, preste atenção. Eu estou falando de uma figura de Cristo ferido no Calvário. E a água é a figura do Espírito Santo que foi dado depois que Jesus foi crucificado e glorificado. Decorrido mais de 1000 anos, Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, observou os sacerdotes despejando água em seus vasos de ouro no recinto do templo e clamou bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que Jesus fez isso? Porque a festa dos tabernáculos era para relembrar a peregrinação do povo no deserto. Então, durante a festa dos tabernáculos, eles armavam tendas, eles passavam dias ali em tendas, eles acendiam as luzes para lembrar de que Deus enviou luz através da coluna de fogo no deserto, e eles enchiam os cântaros, vários vasos de água, para lembrar o período que Deus mandou água para eles no deserto. E aí lá no Evangelho de João, Jesus chega em uma festa dos tabernáculos e ele grita bem alto: quem tem sede, vem a mim e beba. E o versículo depois diz assim: isto dizia ele do Espírito Santo que haveria de ser derramado. Ou seja, Jesus estava querendo dizer para aquele povo: a água que eu tenho para dar a vocês é melhor do que a água que Moisés bebeu no deserto. Lembra do que ele falou para a mulher samaritana? Se eu te der desta água, nunca mais você terá sede, porque se fará em você uma fonte que jorre para a vida eterna. Então, Jesus estava querendo dizer: se vocês têm sede, venha a mim e beba. Eu tenho uma água melhor do que aquela que vocês beberam no deserto para oferecer. Que água é essa? É o Espírito Santo que haveria de ser derramado. E aí depois Deus prova numa terceira situação, a guerra contra Amaleque. Capítulo 17, versículo 8 a 16. Josué teria de ser o general da primeira batalha contra os homens ímpios. É a primeira batalha que Josué vai enfrentar como general do exército. E Moisés? Moisés subiu ao outeiro para desempenhar a função espiritual. A vara representava a autoridade de Deus. E você conhece a história. Moisés, enquanto ele levantava a mão, o povo ganhava a batalha lá embaixo. Quando Moisés baixava a mão, o povo começava a perder. Então a Bíblia diz que 2 homens ajudaram, Arão e Hur, se não me falha a memória, ajudaram Moisés ficar assim, com o braço erguido, para que Josué com o exército vencesse a batalha lá embaixo.
As orações de Moisés, combinada com o esforço dos israelitas, tornaram as armas eficazes. Ou seja, oração e ação. A lição aqui é essa: oração e ação. Não é só orar e também não pode agir sem orar. É oração e ação. Outra coisa, cada um tem a sua utilidade no reino. Tem um que ora mais, tem outro que às vezes ora menos, mas oferta mais. Tem um que ora menos, mas às vezes aquele que ora muito não chega cedo para limpar a igreja. O que ora menos às vezes chega cedo e ajuda a limpar a igreja. Cada um dá a sua contribuição no reino de Deus. E cada um tem o seu grau de espiritualidade. Cada um tem a sua função no reino de Deus. A oração de Moisés, oração todo crente deve orar. Mas tem uns que oram mais, tem outros que oram menos. Mas todo crente deve orar. E não existe oração fraca, tá, pessoal? Toda oração é forte se ela for feita em nome de Jesus. Ah, pastor, minha oração foi de meia hora só, o outro irmão orou 1 hora. Mas a sua também foi em nome de Jesus? Pastor, a minha foi de 10 minutos, mas foi em nome de Jesus? Então ela é uma oração forte. Quando Moisés deu ao altar um nome, que nome ele dá ao altar depois da vitória? O Senhor é a minha bandeira. Ele reconheceu que o próprio Senhor era o seu libertador e o capitão. Por isso esse nome de Deus se relaciona com a milícia do seu povo, com o exército do povo de Deus. Os crentes devem lutar contra os inimigos espirituais, mas devem lembrar-se também de que lutam sob a bandeira do Senhor, na força do seu poder. Assim como Moisés atribuiu a Deus a vitória da batalha, nós também devemos atribuir a Deus todas as nossas vitórias. Ok? Deus abençoe a todos, um abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.